Olá! É, Aceitando o desafio do João Paulo, eu estou aqui para lançar a rede, lançar uma passagem que, com a ajuda do Espírito Santo, eu escolhi. Mas antes, eu gostaria que nós rezássemos juntos a oração do Pai Nosso, para que essa palavra lançada não seja à toa, mas para que ela entre nos nossos corações, realize uma mudança, gere sementes de conversão para nós e para as pessoas ao nosso redor. Vamos juntos? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos à passagem. A passagem que eu escolhi foi de Jeremias 1, versículo 4 a 9. Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: Não digas sou apenas uma criança, porque, porquanto, irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor. E o Senhor, estendendo em seguida a sua mão, tocou-me na boca, e assim me falou: Eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa passagem é sobre a vocação de Jeremias como profeta, do chamado de Deus a ele como profeta. Jeremias era muito inseguro, era tímido, mas ele soube deixar essa insegurança, essa timidez de lado para ser profeta, para anunciar a palavra de Deus, para anunciar a boa nova de Deus, mas também para denunciar o maligno, as obras malignas, o pecado que está no nosso meio. Mas quando o João Paulo me fez esse desafio, eu pensei: Senhor, sobre o que eu devo falar? E a palavra que me veio foi ousadia. Então, o que estou aqui para falar hoje é sobre ousadia. Jeremias foi ousado, porque as palavras que Deus, as profecias que Deus revelava a ele, muitas vezes eram palavras duras, palavras que traziam profecias sobre desgraças que iam acontecer com o povo dele. Mas ainda assim, ele não temeu, ele foi ousado. E apesar das palavras duras, apesar de tudo aquilo de toda a raiva que as pessoas sentiam dele, de toda a ameaça que se faziam contra a vida dele, ele não temeu, ele não parou e foi ousado e falou. O que Deus diz para nós hoje é isso: sejam ousados, lancem redes, evangelizem, não tenham medo. Isso não é só para mim, mas é para todos nós, é para você. Não tenha medo, Deus está com você. Não tenha medo de anunciar o evangelho, não tenha medo de fazer aquilo que Deus te pede. Por mais que seja difícil de suportar, difícil de fazer, porque Deus, ele às vezes pede de nós atitudes difíceis, ele nos dá uma missão difícil, que a gente acha que não é capaz, que a gente não se acha digno, mas nós devemos nos encher de coragem, respirar fundo e fazer. Porque por mais que seja difícil de suportar uma situação ou uma pessoa, por mais que seja difícil tomar aquela atitude ou fazer aquela missão, é muito gratificante. Nós não devemos ter medo, porque Deus está conosco. É como diz aqui na própria Bíblia. É, não, é, não digas, sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los,
porque estarei contigo. E mais, no versículo 9 ele diz: Eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. É isso que Deus diz para você. Não tema, eu estou contigo. Eis que coloco as minhas palavras na tua boca. O que Deus te pede para você, para mim, seja ousado. Faça a vontade de Deus. É tão bom. Acho que todo mundo tem um exemplo de alguma coisa que fez fora do normal, saiu do seu comodismo, fez alguma coisa para ajudar alguém, para evangelizar e se sentiu muito bem, extremamente feliz. Mas nós temos também exemplos de coisas que a gente deixou de fazer e que depois ficou com a consciência super pesada. Poxa, eu podia ter feito, né? Mas isso acontece não é porque Deus te condena. Não, Deus entende se a gente não se sente preparado. Deus não nos condena, mas a nossa consciência cai a ficha e nos mostra, poxa, olha o bem que eu podia ter feito para aquela pessoa e até mesmo para mim mesmo. Então, não vamos deixar o remorso bater nos nossos corações. Vamos deixar que a alegria de evangelizar, que a alegria de fazer a vontade de Deus tome conta dos nossos corações. Não tenhamos medo. Vamos lançar rede. Vamos viver essa santidade heróica. Uma certa palestra que eu escutei do padre Jonas Abib, ele dizia isso. Hoje Deus pede de nós uma santidade heróica. Aquela santidade no sentido de que, apesar de toda tribulação, apesar de todo problema, apesar de tudo que nos acontece, a gente permanece firme no amor, na bondade, na graça de Deus, naquilo que Deus pede de nós. Deus nos mandou aqui, sim, para aproveitar o mundo maravilhoso que nós temos, mas também Ele nos enviou com uma missão. Qual será que é a sua missão? Muitas pessoas têm a missão de evangelizar sendo missionários, sendo padres, religiosos. Tem pessoas que a missão delas é fazer caridade para outras pessoas. Tem pessoas que a missão delas é salvar animais. Tem outras pessoas que a missão delas é salvar o meio ambiente. Tem outras pessoas que a missão delas é trabalhar na política em prol da sociedade, do bem do povo. Tem outras pessoas que, acredito que como eu, a missão delas é evangelizar através de blogs, através do grupo de jovens. Então, descubra qual é a missão, aquilo que Deus escolheu para você trabalhar no reino de Deus. Cada um de nós tem um serviço indispensável no reino de Deus. Deus não precisa de nós, mas Ele quis precisar de nós. Então vamos aceitar esse chamado dele. Vamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós, realizando aquilo que Ele nos pede. Às vezes o que Ele nos pede é muito, mas Ele diz: não tenhais medo, porque eu estou contigo. Então, eu gostaria de dizer muitas outras coisas mais, mas por hoje é só isso mesmo. Pensem nessa palavra, sejam ousados e não deixe o medo, a insegurança, nada impedir de você executar aquilo que Deus te pede. Obrigada.